Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele se dirija ao nosso íntimo. E nós recebamos esta mensagem. Eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra diariamente, para que as pessoas se convertam. Nós estamos num mundo extremamente ateísta e eu temo pelos meus irmãos que poderão perecer na tormenta eterna, fora da intimidade com Deus, do convívio eterno com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode acompanhar a liturgia nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira depois das cinzas. É dia de Santo Evécio e São Pedro Mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos a missa própria, com creio, prefácio da quaresma, enfim, o ofício do dia, do tempo da quaresma. Sexta-feira, depois das cinzas. Antífona da entrada. O Senhor me ouviu e teve compaixão, o Senhor se tornou meu amparo. Salmo 29, versículo 11. É a antífona. Agora a oração do dia. Oremos, rezemos para nos fortalecer. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 1º ao 9a. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas isso jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro, não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição?
Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 51, versículos do 3º ao 4º, 5º ao 6º A, 18 ao 19, refrão 19b. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. É o refrão, hein? Repitamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto o holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então, Senhor nosso Deus, convosco estarás. Amós, capítulo 5, versículo 14. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aqui uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Vejamos o que diz. Vocês já repararam como são cada vez mais frequentes os filmes que são repetição ou regravação de filmes que se fizeram no passado? Novos atores, novos meios, mas os mesmos temas de antes. A mesma coisa acontece com a moda. Periodicamente ressuscitam o antigo e fazem-nos acreditar que é novidade. Onde está o vinho novo? Onde está a verdadeira novidade que o Senhor Jesus traz para a vida de cada um de nós? Nosso mundo parece que já não sabe senão retornar ao que já foi. Todavia, a fé nos afirma que existe um vinho novo que vai fazer com que se arrebentem todos os odres velhos. É uma reflexão que fala,
Jesus como noivo, né, que está na época lá do Evangelho, noivo que está no meio do povo. Então, depois ele será tirado. Vamos ver agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, a liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da liturgia comentada dele é Então eles jejuarão, Mateus 9, versículos do 14 ao 15. Nosso mundo vive um tempo de estranhos contrastes. No norte, a obesidade infla a população como uma autêntica epidemia. Já no hemisfério sul, mais de 1 bilhão de pessoas não conseguem fazer uma única refeição por dia. Nesse contexto, ainda faria sentido falar em jejum? Podemos aprender algo importante com João Calvino, que morreu em 1564. Digamos alguma coisa sobre o jejum, pois muita gente, ignorando sua utilidade, pensa que ele não é necessário. E outros, que é ainda mais grave, rejeitam o jejum como algo inteiramente supérfluo. Ademais, quando não se conhece bem o seu uso, pode-se fazer dele facilmente uma prática supersticiosa. O jejum, santo e reto, visa 3 diferentes finalidades. Primeiro, para domar a carne, a fim de ela não se animar em excesso. A seguir, para mais bem dispor o coração à prece, à oração e outras santas meditações. Enfim, para dar testemunho de nossa humildade diante de Deus quando queremos confessar nosso pecado. Cada vez que temos de rogar a Deus em comum por alguma coisa importante, é bom exortar ao jejum. Foi assim que os fiéis de Antioquia, quando impuseram as mãos a Paulo e Barnabé, juntaram jejum à oração, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3. Nesse tipo de jejum, eles não tinham outro objetivo a não ser melhor se dispor e se tornarem mais alegres na oração. De fato, quando o ventre está cheio, o espírito não é muito vivaz para elevar-se até Deus. Ele experimenta menos uma ardente disposição para a prece e é menos estimulado a perseverar. Não entendemos como jejum apenas a simples temperança e sobriedade no beber e no comer, mas algo mais. Esta restrição situa-se em 3 pontos: na duração, na qualidade dos alimentos e na quantidade. Não esqueçamos o que diz Joel. Isto é que o jejum não tem valor por si mesmo diante de Deus se não é feito na aflição do coração e se o homem não tem um verdadeiro desgosto de si e de seus pecados, em verdadeira humildade. Sitiado pelo mundo neopagão, o fiel cristão, inconsequentemente, acaba envolvido pelos seus costumes, atitudes e contravalores, entre os quais o gosto pelo luxo, pela abundância, a mesa farta, constantes viagens e todo tipo de comodismos e facilidades. Tais benesses são encaradas como direitos a serem usufruídos. Natural, pois, que o jejum se torne uma espécie de dinossauro, coisa antediluviana, impensável na vida moderna. E claro, o diabo gosta. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Humilhai-vos na presença do Senhor, diz São Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 10.
Eu vou passar para vocês ainda mais uma informação sobre este Evangelho de Mateus. Eu acho que ainda cabe mais uma reflexão da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Vejamos o que diz aqui a Bíblia Pastoral. É mais um momento de pensarmos no que estamos recebendo na proclamação do Evangelho. Mateus 19, versículos do 14 ao 15, diz o seguinte. Aqui nós vamos, a reflexão aqui está para seguirmos até Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Vamos procurar Marcos 10, capítulo 10, versículos de 13 a 16. 10, 13 a 16. Aqui, a criança serve de exemplo não pela inocência ou pela perfeição moral. Ela é símbolo do ser fraco, sem pretensões sociais. A reflexão não é muito coerente com o texto. Então vou deixar essa reflexão da Bíblia pastoral para outra ocasião, né? Que às vezes a gente não encontra a reflexão que quer passar com mais clareza para os nossos seguidores. Eu gosto de passar clareza, e quando eu vejo que não tem muita clareza, eu prefiro não passar, né? Senão confunde mais a cabeça das pessoas. Agora eu tenho aqui uma outra reflexão que é do Dia a Dia com o Evangelho 2016. Eu acho que aqui tem mais clareza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Em certas ocasiões, Jesus ensina de modo incisivo e convincente, mais por meio de gestos do que proferindo palavras. Estas vêm apenas completar a mensagem. Uma criança normalmente chama a atenção dos adultos pela simplicidade, reações imprevisíveis, pureza de coração, liberdade para expressar o que sente, pela total confiança com que se joga nos braços do pai e da mãe. Os discípulos, por não compreenderem a missão de Jesus, tentam afastar dele as crianças que são apresentadas. Diversamente dos discípulos, Jesus as acolhe e as propõe como modelos para seus seguidores. Do mesmo modo como acolhe as crianças, Jesus admite e ama com predileção os marginalizados e excluídos da convivência humana. A igreja e a assembleia litúrgica não podem excluir ninguém, pois Jesus veio para todos. Bem, é um texto que tem a reflexão diferente também aqui. Mas eu acho que essa do Antônio Carlos Santini foi a melhor. Vamos ao santo do dia? Vamos passar para o santo do dia, que é mais importante agora nesse momento. Santos Evécio e Pedro, mártires. São santos do dia 24 de fevereiro, eu pesquisei no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam nosso caminho. Evécio, cristão ilustre da Nicomédia, rasgou publicamente o edito de Diocleciano, que determinava destruir as igrejas e os livros cristãos. Minha nossa! Preso e torturado, foi queimado vivo em 303, junto com milhares de mártires cristãos, entre os quais se encontrava também Pedro, membro do Palácio Imperial. Olha, Santo Evécio e São Pedro mártires, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Peça e receberá se for para o seu bem. Aquilo que você suplica, Deus pode atender ou não. Porque Deus vai
te dar aquilo que você pede, se for para o seu bem. Porque às vezes a gente pede mal, como diz São Tiago. Nós não sabemos pedir às vezes. E agora eu quero clamar do aramaico para o português. Maranatá, vinde Senhor Jesus. O aramaico era o dialeto de Jesus. E Maranatá, dizemos nós católicos. Nossos irmãos evangélicos e protestantes dizem Maranata. Mas o significado é o mesmo. Vem Senhor. É a segunda vinda de Jesus. Um dia ele voltará, não sabemos o dia nem a hora. Mas será um evento místico, transcendental, universal. O juízo final, a parousia, o fim da história como conhecemos aqui desse espaço. Acabará esse tempo, esse espaço. Não dá para a nossa cabeça imaginar. Aliás, a gente imagina muitas coisas, mas não temos certeza de como será. É algo inefável, como disse o apóstolo São Paulo. Mas para aqueles que forem para o céu, para o novo Éden, para viver eternamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o sofrimento de agora nem se compara com essa glória que será revelada em nós, segundo Paulo. Então vamos nos reconciliar com Deus, vamos tomar posse dessa graça que Ele nos dá. Jesus, Deus, pense bem, Jesus, Deus, Jesus Cristo, Deus humanado, viveu como nós para nos salvar. Morreu na cruz e ressuscitou e foi para o céu. O primeiro ressuscitado que foi para o céu, para que depois nós também tenhamos essa graça. Então, perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.